Eu quero que você imagine agora uma picanha suculenta, ainda avermelhada, servida na mesa junto com alguns coraçõezinhos de galinha, alcatra, costela. Para muitos isso com certeza é maravilhoso, mas para mim é um momento em que eu preciso exercitar muito a minha paciência e também a resiliência com as pessoas. A gente cresce e nasce rodeado de várias influências da nossa vida. Decidem por nós o que a gente vai vestir, como que a gente deve se comportar, o tamanho do nosso cabelo e também decidem por nós o que a gente vai colocar para dentro do nosso corpo. Até hoje em dia eu conheci poucos e quase nenhum contexto familiar em que se buscou, desde o início da criação da criança, ter uma alimentação que não fizesse uso da carne. Eu mesmo, até 3 anos atrás, era uma pessoa carnívora. Já hoje em dia eu me uno a quase 30 mil pessoas do nosso país que se consideram vegetarianas. E esse é um número que vem crescendo cada vez mais com o passar do tempo. E será que ver a humanidade consumir zero carne é um sonho muito impossível? Eu não sei se esse é um sonho impossível, mas até que ele não se realize, eu não vou deixar de acreditar. E eu, Clayton, que moro no interior do Rio Grande do Sul, um dos estados que mais consome carne, vou seguir administrando os contextos em que eu estou inserido. Afinal de contas, eu vivo em realidades em que a carne ainda está presente na mesa de muitas pessoas e é um dos principais alimentos. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas e dividir com vocês alguns desafios de como é ser uma pessoa vegetariana e morar no interior do Rio Grande do Sul. Bora lá? Não é muito difícil de identificar como que é a cultura alimentar aqui no Rio Grande do Sul. E eu vim de um contexto em que usar o animal, seja suas derivações ou produzir, né, ter a criação de animais para consumo, sempre foi muito comum, né? Eu lembro de quando era criança acompanhar os meus pais no abate de alguns animais e sempre foi algo natural, né? Inclusive fazer algumas coisas, né, a partir do animal, fazer toicinho, fazer torresmo. E eu lembro que teve uma época na minha infância em que eu não comia carne de porco porque eu vi que aquele bicho foi que mataram, né, aquele bicho para eu comer. E a minha mãe, ela precisou inventar, né, que aquela carne não era de porco para que eu comesse a carne, né? Hoje em dia eu entendo que isso não foi legal. Eu sei que ela quis ajudar, né? Mas pensando que naquele momento eu já estava desenvolvendo uma certa consciência de que não era certo comer aquele animal, né? Então eu vejo que hoje o Rio Grande do Sul e muitos lugares, né, do nosso país possui esse comportamento alimentar de usar o animal como a principal fonte, né, de alimentação e ignora completamente todo um contexto de uso de sementes, né, ou outras possibilidades de proteína. Então acho não, tenho muita convicção de que é uma alimentação que coloca o animal como um ser que vai servir as pessoas. Falando especificamente então dessa tradição do churrasco, e hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que estava mostrando um contexto de supermercado na África do Sul e tinha segmentos dentro daquele mercado específico de churrasco e era algo muito grande, né? Inclusive o, o pessoal que estava fazendo o vídeo comentou que ali parecia que eles eram pessoas que gostavam tanto de churrasco quanto a gente gosta no Brasil, né? Então eu vou entendendo que o churrasco é uma tradição em muitos lugares. Para mim é algo que deixou de fazer sentido, é doloroso
porque é perceptível que não se tem um nível de consciência do que está acontecendo ali naquele momento. E infelizmente eu estou nesses contextos porque a partir do momento que eu falo não quero participar, eu automaticamente vou deixar de estar em 99% dos lugares em que eu frequento. Eu já falei em vídeo anterior aqui no canal que para mim o principal desafio em ser uma pessoa vegetariana é o coletivo. Então, a minha família faz churrasco, a família do meu namorado faz churrasco, a família de todo mundo que tá ao meu redor faz churrasco. Então, é churrasco em aniversário, é churrasco em Natal, é churrasco em Ano Novo, é churrasco pra tudo. Só não é churrasco na Sexta-feira Santa, mas aí eles comem peixe. Então, é como eu falei no início do vídeo, é um exercício de resiliência e eu busco ao máximo não estar perto, próximo da churrasqueira, não ver a carne ali quando estão espetando, de fato ignorar que tem ali perto pessoas que estão mexendo em um ser que foi vivo em um determinado momento e que tinha sentimentos, que tinha uma vida e foi retirada, né, para ser feita de alimento, né, sem de fato ser algo necessário, né, para sobrevivência das pessoas, né. Bom, e os principais desafios que eu enfrento, né, aqui no interior do Rio Grande do Sul, é, de novo, batendo nessa tecla do coletivo, porque, como eu disse, se eu definir que eu vou deixar de frequentar os lugares onde as pessoas comem carne, eu vou deixar de ir para muitos lugares. E existe aí um grande desafio de geralmente ser a única pessoa em um determinado grupo em que não come carne, né? E daí parece que tu tá ali gerando um desconforto que é uma espécie de frescura, né, o que tu está fazendo, as tuas escolhas, e que elas não possuem valor. E mesmo quando eu escolho não ir, né, para algum lugar em que vai ter um churrasco, em que eu escolha, por exemplo, pedir um lanche em casa, geralmente vai ter uma única opção sem carne, né? Vamos falar de hambúrguer. Aqui na nossa cidade, as opções vegetarianas geralmente são uma, comparado com 5, 6, 7 opções de hambúrgueres para você pedir. Então, mesmo que eu não queira estar no coletivo, o próprio individual, ele complica. E sem falar que muitas vezes a opção vegetariana é mais cara, sendo que é muito mais em conta fazer algo vegetariano. Praticamente nula. E eu já falei para alguns amigos que é fácil ser vegetariano. Mas quando eu digo fácil, não é do modo que é tranquilo. É porque eu não preciso me esforçar para escolher. Porque vai ter apenas uma opção no cardápio. Vegano, vou te falar que eu não lembro de ter visto, né, em lanche ou alguns outros locais exclusivo vegetariano e vegano, zero, né? Se tiver aqui na região, é porque eu estou muito desatualizado. E eu conheço poucas pessoas aqui na cidade que são vegetarianas e veganas, né? Então essa oferta ela acaba que não acontece muito por essa demanda, porque não é uma demanda forte, né, que se tem, e justamente por isso se tem esse pensamento de que, como tem poucas pessoas, então não tem por que oferecer mais de um lanche, mais de uma opção vegetariana. Mas eu penso que aí está perdendo uma oportunidade até mesmo de outras pessoas que são carnívoras e querem em algum determinado momento experimentar. E não vai ter uma outra opção. E a gente sabe que muitos médicos vêm recomendando deixar de comer a carne vermelha para melhorar a saúde das pessoas. Então, quando a gente vê uma realidade em que um cardápio oferece apenas uma opção vegetariana, a gente exclui que tem pessoas que estão buscando uma melhor condição de saúde deixando de comer a carne, né? Então, eu acredito que poderia ter uma oferta muito maior, porque sim, teria uma procura. Sim, muita dificuldade. Como eu falei na pergunta anterior,
aqui não existe um local que seja exclusivo vegetariano ou vegano. E talvez seria muito difícil abrir um local aqui na nossa região exclusivo para pessoas vegetarianas e veganas, porque a gente vive num contexto em que as tradições elas são muito valorizadas, e quando a gente fala tradições, existem muitas camadas que envolvem essa tradição. Muitas vezes eu entendi que as pessoas estavam achando que eu estava desrespeitando alguma coisa por não comer carne. Então imagina abrir um lugar, um espaço que seja exclusivo para vegetarianos e veganos. De alguma forma isso não seria bem visto e possivelmente não teria apoio das pessoas, porque aquilo estaria ferindo de alguma forma os princípios de algumas pessoas. Então sim, é difícil encontrar restaurantes que são específicos, e eu ia adorar se tivesse alguma opção, algum restaurante que fosse exclusivo vegetariano ou vegano aqui. Hoje em dia, minha família está mais tranquila quanto a isso, porque eu fui administrando as situações e até mesmo colocando opções vegetarianas nos almoços de família, né? Seja no Natal, preparando um prato, seja num churrasco, fazendo um legume diferente, mostrando que é possível tu sair ali daquela bolha da carne, né? Mas para alguns amigos ainda não virou a chave. E daí me faz refletir que mesmo morando no interior, tem alguns comportamentos e formas de pensar que não é exclusivo daqui, né? Esses dias eu fui para Porto Alegre para um encontro dos meus amigos da faculdade e se decidiu que a gente ia comer. E eu tava morrendo de fome, né? A gente tinha ido para um barzinho e a gente tinha pega algumas batatas ali para beliscar, mas a gente queria comer mais. A gente falou que a gente ia num lugar comer X e eu amo X. E a gente foi para esse lugar. E nesse lugar não tinha uma opção vegetariana. E você via que a chapa era toda feita, né, de carne, então mesmo que eu fosse pedir alguma coisa, por exemplo, apenas ovos, não, eu não me sentiria confortável. E principalmente porque se o estabelecimento ele não tem uma opção que seja vegetariana, automaticamente eu entendo que eles ignoram essas pessoas no mundo. E para mim, quando você é ignorado, eu acho que não faz sentido eu deixar o meu dinheiro ali, sabe? Eu não quero ser um cliente de um estabelecimento, né, de um lugar que pensa apenas em um determinado estilo de vida, em um determinado tipo, né, de comportamento e ignora que o mundo ele é diverso e que as pessoas têm esse direito, né, e podem comer algo que seja diferente. Então, eu precisei sair daquele estabelecimento. Naquele dia, não estava somente eu, tinha uma outra colega da faculdade que também era vegetariana e a gente foi até um outro lugar. Teve que pedir um lanche nesse outro lugar, porque lá tinha uma opção vegetariana. A gente teve que aguardar e buscar esse lanche para comer junto com os nossos amigos que simplesmente ignoraram o fato de que éramos pessoas vegetarianas, né? E eles escolheram sem pensar, sabe? Então ali foi perceptível de que essa chavezinha ainda não virou, né? Esse lance de tu olhar para o outro e entender que tem as suas necessidades e de fato ainda é um caminho que vai ser longo e árduo, né? E talvez não vai chegar nessa realidade, nesse contexto em que se tenha uma harmonia, né? Em que se pense que o lugar que a gente vai escolher vai agradar todo mundo. E são desafios que a gente vai tentando passar, e são desafios que a gente vai enfrentando e se melhorando, né? Entendendo também como a gente vai se colocar, como que a gente não vai internamente alimentar esse monstro e falar, nossa, como os meus amigos, eles não pensaram em mim, né? E tentar tomar as rédeas das situações. Quando ver uma próxima, eu já vou ter que falar logo de cara, ó, gente,
esse lugar possui uma opção vegetariana? Se não, desculpa. Eu prefiro não ir, que tal a gente escolher um outro lugar? Tentar ir dialogando, porque quem é vegetariano e também quem faz parte de contextos diversos entende que é muito importante saber conduzir as situações, né? E dialogar de forma pacífica, porque é aquilo, as pessoas acham que a gente está infringindo algo, né? Que a gente está desrespeitando alguma coisa, sendo que, na verdade, a gente só está vivendo da forma que a gente acredita ser o melhor para nossa vida. A principal estratégia que eu uso é fazer minha própria comida. Porque quando eu faço a minha própria comida, eu consigo entender a quantidade de proteína que está envolvida ali e também eu garanto que é uma comida que foi feita sem ter ali sem ter o espaço dividido com a carne. Então fazer a minha própria comida é a forma que eu encontrei de manter a minha dieta mais balanceada, né, e garantir que as minhas necessidades, né, elas sejam supridas. Eu não chego a cultivar meus próprios alimentos, mas eu busco comprar em lugares e escolho, né, o supermercado que eu vou comprar em que as opções de verduras, né, as opções de frutas sejam interessantes. E o bom de morar no interior é que você tem acesso a alguns alimentos mais orgânicos, né, o que facilita. E o meu desejo de vida é sim num futuro ter um espaço em que eu possa cultivar o meu alimento, que eu consiga, né, fazer todo o processo, desde plantar, colher, preparar a minha comida que eu já faço hoje, ter todo um contexto, né, alimentar muito bem organizado. Eu não costumo fazer hoje estoques de comida. Por morar sozinho, eu geralmente cozinho uma vez por semana e eu preparo marmitas, eu congelo elas e eu gosto sempre de entender qual que vai ser a minha proteína, né? Ah, talvez essa semana vai ser grão de bico, na próxima semana vai ser lentilha. Ah, na próxima semana eu vou fazer proteína de soja. Até para evitar o desperdício, então é assim que eu vou administrando as minhas compras. Então geralmente eu vou uma vez por semana para fazer essas compras maiores para fazer para esse momento de fazer as minhas marmitas para a semana. Sendo bem sincero, aqui na região eu não vejo muito aumento de interesse das pessoas em buscarem uma dieta vegetariana. O que eu vejo é um aumento de pessoas mais velhas na sua maioria, que foram recomendadas pelos médicos de retirarem a carne, principalmente a carne vermelha da sua dieta. Então, ocorre muito isso, das pessoas comentarem comigo de que não é tão difícil assim ficar sem comer carne, que o médico recomendou e que ela estava passando por esse processo e que é tranquilo, que inclusive a saúde melhorou. Nesse último mês, 4 a 5 pessoas vieram conversar comigo sobre isso e relataram, né, esse caso. E eu fico pensando, caramba, viu só, não é tão difícil assim. Eu tô há 3 anos sem comer carne e foi tranquilo. É muito essa mudança no comportamento, porque é um costume. Como eu falei no início do vídeo, foi nos ensinado desde cedo que devemos seguir dessa forma. Mas a verdade é que não precisamos. A gente precisa entender como que o nosso corpo funciona, quais nutrientes a gente vai colocar, né, para dentro do nosso corpo e compreender que o universo ele é muito maior, né, e que não precisa ter uma vida ali retirada para suprir a tua necessidade, que existe um mundo muito maior e energeticamente falando, né, tu vai te sentir muito mais vivo. Eu sou uma pessoa bem otimista e quando eu falo de futuro, eu não brinco que eu sonho que o mundo vai deixar de comer carne.
Pode até parecer uma utopia, né? O mundo todo deixar de comer carne. Mas eu vejo que essa próxima geração que está chegando, principalmente, está vindo com alguns valores internos e com algumas visões de mundo que, de fato, vão mudar algumas coisas. Claro que não vai ser da noite para o dia. Tem muita coisa que precisa acontecer. Mas o bacana é que tá tendo uma discussão muito maior sobre, principalmente porque atualmente muitos médicos têm recomendado que as pessoas retirem a carne, principalmente a carne vermelha, né, da sua dieta, em função de saúde, né? Então, quando se fala de envelhecer de forma mais saudável, né, em prolongar a sua vida a partir do que você está comendo, então tem aí uma preocupação. Então eu acho que o mundo ele vem com essa tendência de reduzir o consumo de carne, buscando principalmente uma melhora de saúde. Então eu vejo que o futuro, e espero que o futuro não somente do Rio Grande do Sul, e também do mundo todo, ele siga esse caminho, né, em que as pessoas elas comecem a olhar para um outro tipo de dieta e entender que sim, é possível, né, ter uma dieta vegetariana, uma dieta vegana e ter esse estilo de vida que traz com certeza muito mais saúde para a vida das pessoas. Bom, se você é uma pessoa que está pensando em se tornar vegetariana, eu te digo parabéns, primeiro. Muita força, porque acredito que você vai precisar por enfrentar internamente algumas questões, esses bloqueios internos de pensar que é muito mais fácil eu continuar sendo uma pessoa carnívora, mas não desiste. O que você está fazendo é algo muito maior, porque acredito que quando a gente faz essa escolha, a gente não está olhando apenas para nós. A gente está olhando para um contexto em que a gente está inserido, a gente está olhando para a sociedade, a gente está olhando não apenas para as pessoas, mas a gente está olhando para todo um ecossistema que é vivo, para essas vidas que não precisam ser retiradas, entendendo que os animais eles possuem sentimentos, que os animais eles são seres que merecem ter uma vida digna. Então eu te admiro por estar fazendo essa escolha, porque é uma escolha, né? E digo para você buscar muitas referências fora e conversar com pessoas que são vegetarianas, né? Olhar outros canais como esse aqui, que mostra essa outra realidade possível. E mais uma vez te parabenizar, né, por estar dando esse passo em busca de uma saúde melhor, né, da tua saúde melhor e também da construção de uma sociedade mais consciente. Eu gostaria que as pessoas entendessem que essa escolha que a gente faz na nossa vida, ela fala de nós, fala de uma visão de mundo e que o mundo ele é tão amplo que é um pouco insignificante pensar que apenas o que eu acho, que apenas o que eu sei é o que importa. A sociedade, ela possui diferentes contextos, possui diferentes realidades e que tá tudo bem o outro fazer escolhas diferentes e que é muito importante eu respeitar. Respeitar e também entender que é importante dialogar. Vai gerar algum desconforto porque tu tá pensando fora do teu comum, mas te permita ouvir e principalmente ouvir com respeito, dialogar, não brigar e tentar se permitir explorar esse novo, né? Eu acho que tem muitas vezes que a gente olha algo diferente e tem ali alguma coisa que tu não sabe dizer o que é, uma curiosidade, né? Então se permita, não fique presa ou preso a determinados padrões.
Você pode sair um pouquinho do teu trajeto porque tá tudo bem. O mundo ele é tão amplo, a vida ela é tão magnífica e não somente a tua vida importa, né? A vida de todos os seres importam. Busque de alguma forma viver um pouco mais em harmonia com tudo isso, né? Que é o universo. Mais uma vez, é pedir respeito e acolhimento nessa escolha que a gente fez para a nossa vida. Muito obrigado por você ter assistido a mais um vídeo aqui do canal. E logo mais eu volto aqui com outros vídeos para compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre essa minha vivência de ter me tornado uma pessoa vegetariana e também trazendo esse olhar um pouco mais sustentável, buscando essa harmonia, né, com o universo, esse universo que é tão lindo e tão mágico e um universo que merece respeito. E Laira, e se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora mesmo. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais! Pede pro pessoal se inscrever no canal, Laira. Pede. Inscreve no canal, pessoal. Né?